Boa noite, saúde a todos, na paz do Senhor Jesus. Convido você para estar aqui mais uma vez comigo nesse vídeo. Convido você a deixar seu like. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal, que juntos nós vamos estar levando a palavra de Deus. Tem muitas pessoas espalhadas nos quatro cantos da terra que precisam ouvir a palavra do Senhor, precisam sentir a presença de Deus através das mensagens. Então aqui eu convido você para estar junto comigo. E nesta noite nós vamos continuar a leitura do livro de Jó. O último vídeo a gente fez do capítulo 1 e a gente leu o versículo 1 e veio para o versículo 5. Agora a gente vai repetir um pouco no 2, né? A gente vai ver a quantidade dos bens de Jó e a quantidade de filhos também, né? Então aqui no versículo 2 vai dizer: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Quer dizer, tinha muitos funcionários, né, trabalhando para ele. De maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Então Jó, ele era o homem mais rico daquele lugar. E ele tinha 10 filhos, 7 filhos homem e 10 filhas mulher. Sabemos que um homem com a quantidade de bens que esse homem tinha, com essa riqueza toda e com mais 10 filhos para ele conduzir, para ele dirigir e com tantos funcionários, a vida de Jó era bem atarefada. Mas ele, com tudo isso que ele vivia, com toda essa riqueza e cuidando dos 10 filhos, cuidando em oração, zelando pelo bem-estar de cada um e da união. A gente viu aqui que eles eram unidos, porque bem aqui vai dizer que os irmãos, né, faziam um banquete, o primogênito fez um banquete, convidou as irmãs para beber com eles e comer e se alegrar. Então eles eram unidos. Conta aqui na palavra de Deus que cada um fazia a sua reunião e chamava os outros. E eles não esqueciam de chamar as irmãs. Então isso, Satanás ficou muito furioso pela quantidade de bens que Jó tinha e que Jó, por ser tão rico, tão poderoso, não tinha orgulho. Ele não era um homem orgulhoso, ele não era um homem egoísta, ele era um homem humilde e um homem bom, justo, correto, íntegro e obediente a Deus, e uma fé em Deus inabalável. Tudo que aconteceu com Jó não abalou a fé de Jó. Ele era muito fiel e muito temente a Deus. E Satanás, um belo dia, quando o povo de Deus foram ter com Deus, digamos que uma reunião com Deus, digamos assim, prestando conta de tudo que aquele povo, porque acreditamos que eram anjos, né? Os anjos que Deus enviava para cuidar do povo de Deus aqui na terra. Eram os anjos a serviço do rei Jesus, né? E agora vemos que quando o povo de Deus foi ter com Deus, estar presente com Deus para uma conversa, Satanás foi junto. Por quê que Satanás foi junto? Porque Satanás já tinha armado a estratégia dele. Satanás, ele arma estratégia no meio do povo de Deus. Então ele subiu com o povo de Deus. E Deus, certamente quando o povo de Deus terminaram a conversa com Deus, aí Satanás também se apresentou. E Deus perguntou: por onde andaste? E aí ele respondeu para o Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Aí é para nós ver que Satanás, ele está presente, passeando no meio do povo de Deus.
porque ele fez naquele tempo de Jó e ele continua fazendo. Satanás, ele continua rodeando a terra, Satanás continua no meio do povo atrapalhando. Ele persegue o povo de Deus, que é para ver o que e até aonde a fé do ser humano cristão, servo de Deus, vai. Porque a fé de Jó ele não conseguiu abalar. E aí ele vem para as famílias. Aqui, quando ele viu que os filhos de Jó, 10 filhos, eram muito unidos, ele também não gostou. Por quê? Porque Satanás ele persegue as famílias. O alvo de Satanás é as famílias. Porque a família, as famílias da terra, as famílias cristãs, são projeto de Deus. São projeto que veio lá de cima. São projeto criado pelo nosso Criador, pelo nosso Deus. E aí Satanás não quer que a família seja família abençoada. Ele quer a qualquer custo, a qualquer jeito, desviar um membro da família para que aquela família viva em aflição, que é para perder a fé. Porque aqui ele tentou Jó de todo jeito. Quando Deus disse, tu estava rodeando a terra e tu observaste o meu servo Jó, porque na terra não há um homem semelhante a ele. Satanás ficou furioso e falou para Jesus, falou para Deus, pois tira tudo que ele tem, porque tudo que ele tem tu deste para ele e ainda abençoou a obra da mão dele. Tira tudo dele para ver se ele não blasfema contra a tua face, para ver se ele não desvia dos teus caminhos. Mas Deus conhecia o coração de Jó e Deus sabia que nada ia tirar Jó dos caminhos do Senhor, porque Deus sabia tudo que ele ia passar a partir do momento que Deus desse a ordem a Satanás, porque Deus conhecia o poder da maldade do Satanás. E quando Deus disse, tudo que ele tem eu coloco nas tuas mãos, no teu poder, mas não toca na vida, porque a vida não é nossa. A nossa vida que sustenta o nosso corpo é de Deus. Na hora que Deus chamar, pronto, não tem aonde se esconder. Deus chamou, foi. Mas Deus tinha plano para Jó, sabendo que Jó ia ser perseguido por Satanás. Mas Jó sabia que tudo que ele pudesse passar, ele nunca ia se desviar dos caminhos de Deus. Então Satanás começou a obra dele, a obra maligna, a obra de maldade na vida de Jó. Um dia, os filhos de Jó estavam dando um grande banquete, todos juntos, porque eles chamavam logo as 3 irmãs para estar presente com eles, né, naquele banquete. Ali eles comiam, bebiam, estavam alegres, estavam felizes. Eles tinham muita riqueza, eles tinham condição de festejar até todo dia, se quisesse, dando um banquete com muitas comidas, com muitos vinhos, tudo de bom. E então, quando Satanás começou a tocar nos bens de Jó. Foi assim Satanás usando o povo para atacar os bens logo nos animais. Levou logo ovelha, levou camelo, depois veio outro servo de Deus, outro funcionário de Jó, dar notícia para Jó. O que tinha acabado de acontecer, que tinham levado o gado que passeava e os camelos. Antes dele terminar a história, chegou outro, dando outra notícia, que tinha caído fogo e tinha matado todos os animais e os servos. E na primeira etapa, os que levaram os camelos, levaram também os jumentos e mataram os servos de Jó, né, os funcionários de Jó, a fio de espada. Quer dizer, não deixaram nada, sobrou só aquele mensageiro para levar a nova, diz aqui, para Jó.
Antes de terminar, chega o outro com outra notícia. E assim aconteceu até chegar nos filhos de Jó. Quando o último chegou e disse que eles estavam bebendo, se divertindo, mas veio um vento muito forte que balançou os 4 cantos, as 4 colunas da casa. E assim a casa, foi ao chão, caiu por terra e matou todos os 10 filhos de Jó, porque estavam todos 10 juntos. E quando Jó recebeu aquela notícia, nem assim Jó foi culpar Deus, nem assim Jó foi blasfemar contra Deus, nem assim Jó foi chorar porque tinha perdido. Porque veja bem, até aí nos bens, Jó poderia pensar que ia conseguir outros bens, mas quando foi com os filhos, mas mesmo assim, Jó não colocou os filhos dele adiante de Deus. Jó colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. Até mesmo perdendo os 10 filhos, Jó continuou firme na presença do Senhor. Meus amados, meus irmãos, esse estudo dá muita força para nós, muita sabedoria. Esse estudo aumenta a nossa fé, a nossa confiança no nosso Deus, porque o Deus que nós servimos hoje é o mesmo Deus de Jó naquela época, né? Ele não mudou, Deus não mudou, Deus continua o mesmo. E Deus quer que nós sejamos fiel a Ele, sejamos obedientes como Jó foi, e que a nossa fé nunca, por nada, venha a ser abalada. A nossa confiança em Deus venha a ser firme, porque Jó foi firme até o fim. Quando Jó recebeu a notícia dos filhos, o que Jó fez? Jó rasgou, as suas vestes, tirou o seu manto, raspou a cabeça, colocou o rosto em terra e disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. E assim Deus olhou para Jó, abençoou, e Jó continuou na vida dele. Jó sofreu, porque aqui no capítulo 2 fala da doença de Jó, fala da palavra que a esposa dele disse para ele. Quando Satanás foi ter outro encontro com Deus, essa do primeiro capítulo é a primeira prova de Jó. A segunda prova está aqui no capítulo 2, quando ele foi ter outra conversa semelhante à do capítulo 1. Jesus perguntou, Deus perguntou para ele as mesmas perguntas, de onde que ele vinha, e ele fez as mesmas respostas, que estava rodeando a terra, tipo, observando Jó. Ele se dedicou a observar Jó para poder destruir Jó. E aí ele pediu novamente permissão para continuar a fazer mal a Jó. Já tinha tirado toda a riqueza de Jó, já tinha tirado os 10 filhos de Jó. O que ele ainda queria? Jó não tinha mais nada, Jó só tinha a vida. E a vida Satanás não podia tocar. Satanás não pode tocar na vida dos filhos de Deus. Satanás não tem permissão para tocar na sua vida. Ele toca nos seus bens, ele tira tudo que você tem, mas ele não tira a sua vida, porque a sua vida é de Deus. Deus não permite que ninguém toque. Então, o que Jó fez? O que Satanás fez? Jó continuou firme. E Satanás fez o quê? Jogou doença, quando ele falou para Deus que o homem, que pela pele, ele fazia qualquer coisa para salvar a vida. E Deus disse, toca, só não na vida. E ele colocou muitos tumores malignos no corpo de Jó. Jó ficou coberto de feridas. E a mulher de Jó, vendo aquilo, chegou para ele e disse, um dia ele assentado, pegou um caco e estava raspando as cascas,
do corpo todo cheio de ferida, de tumor, doenças malignas, que hoje tem essas doenças malignas, né? E aí ela disse, cadê teu Deus? Tu ainda vai guardar ainda integridade a Deus? Tu ainda é íntegro, tu ainda é reto, tu ainda é justo, tu ainda é fiel a este Deus? Abandona este Deus, amaldiçoa este teu Deus e morre. Mas Jó não fez isso. Jó continuou firme, né? E a bênção de Deus foi tão grande para Jó, porque Jó se ergueu, Jó ganhou mais filhos, Jó ganhou a saúde e Jó voltou a ser mais rico ainda do que o que Jó era no começo da caminhada dele. Então você que está ouvindo esta palavra de Deus, você quer confirmar esse estudo, você pegue a sua Bíblia, pegue do primeiro capítulo de Jó e venha até o 3, que você vai entender toda a história da riqueza de Jó, da família de Jó e da doença de Jó e da paciência. O mais importante que deixa nessa lição para nós é a paciência de Jó. Nós devemos ter a paciência de Jó. Qualquer sofrimento que nós pode passar, qualquer aflição, qualquer angústia, né? Muitas vezes você está angustiado, seu coração está aperreado, a sua mente está ali confusa. Tenha paciência, confie em Deus, porque o Deus de Jó é o mesmo Deus de hoje. Tenha paciência de Jó, porque tudo na sua vida vai se resolver. Ei, Deus tem tudo para te dar. Deus espera em você que você tenha a paciência de Jó, que você seja fiel, que você seja íntegro e justo e reto. É difícil. No mundo que nós vivemos é difícil, mas vamos lembrar que o Deus que nós servimos é maior do que tudo, do que todo sofrimento, do que toda dor, porque Deus deixou que Jó passasse por tudo aquilo ali, porque Deus era maior do que toda aquela dor. Jó sofreu, perder 10 filhos de uma vez só, perder todos os seus bens e depois se ver coberto de lepra, de doença. É muito sofrimento, mas ele teve a paciência e teve a fé. Vamos ter fé, vamos vencer. Se nós confiar no Deus, na palavra de Deus diz que nós podemos vencer juntamente com Cristo, porque Cristo já levou todas as nossas dores, Cristo já levou todas as nossas pisaduras. Então vamos ter fé, vamos ter coragem, vamos lutar, vamos buscar força no nosso Deus, lendo a nossa Bíblia. Então eu convido você nessa noite que continue vendo e acompanhando esses vídeos e vamos ler junto a Bíblia. Vamos estar junto com a palavra de Deus e tendo força como Jó teve, tendo fé como Jó teve, e assim, confiando no nosso Deus, nós somos mais do que vencedor, porque Deus é o Deus da vitória. Deus deu vitória para Jó. Deus vai te dar vitória em tudo aquilo que tu precisa. Deus vai te dar vitória, porque nós não servimos um Deus fraco. O nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso. Confia nele, que ele vai te ajudar. É o estudo dessa noite, é a palavra dessa noite que o Espírito Santo dirigiu a você. Eu convido você a não deixar de ler a Bíblia. Confie no Senhor Jesus. Amém?